Bom, eu vou ficar em pé porque eu fico me sentindo melhor em pé. Deixa eu aparecer aqui, fazer aquele bugu do Oi Mamãe. Lembra do bugu? Elas não vão saber quem é. É do Maurício de Souza, um que queria aparecer a todo custo. Pessoal, então, eu fui uma apresentação desse artigo sobre fagos temperados, né? Eu optei porque foi um artigo que caiu na minha mão logo que eu cheguei no laboratório. E então já aproveito começar a falar agradecendo muito a receptividade de vocês no laboratório. Já passei por muitos laboratórios na minha vida e não foi sempre assim. Então o acolhimento que a gente recebe no laboratório quando a gente chega, ele é bastante importante. Às vezes não acontece, aí você vai batalhar, mas é importante. E aí eu peguei essa revisão dos fagos temperados, né? Será que eles estão ouvindo? Precisa perguntar lá, alguém podia perguntar se está tudo ok. O som tá off, o som tá off. Espera um pouquinho, espera um pouquinho. Não, espera um pouquinho. Acho que é o seu, não tem que ligar. Ele é o seu computador. E o dele da... Não, deixa de lá, é melhor deixar para ele dar. Ele não reclamou não, então deve estar ouvindo. Tá ouvindo? Você não falou nada. Você podia pedir uma confirmação no grupo? Ana Mendes. É só para ver se dá para ouvir. Ah, tá. Lógico que você tá aí. Atenção. Tá. Tá dando? Tá. Então, aí enfim, caiu na minha mão esse artigo sobre os fagos temperados e foi a maneira como eu comecei a me entender melhor nesse universo dos fagos, que é uma coisa nova para mim, fora do ambiente de aula, né? E aí, bom, eu vou apresentar o artigo e como é um artigo de revisão, eu vou falar de alguns artigos que ele cita, tá certo? Então, como eu tinha falado lá no grupo, não é uma apresentação, digamos, linear, como a gente está mais acostumado. Então, a primeira coisa que me ocorreu foi assim, né, um fago temperado. Mas o que é o fago temperado, né? E eu me vi realmente fazendo aqueles fagos, os meus fagos, e colocando azeite, colocando orégano, temperando os fagos, tá certo? E aí eu fui atrás de me saber, mas o que significa esse temperado? Aí, gente, eu fui lá para o ChatGPT, que o ChatGPT ele tem se revelado para mim uma fonte interessante de informação, sobretudo quando eu estou com preguiça. Então eu falo, eu vou olhar lá no Google, ChatGPT, e aí ele me saiu com essa. Olha, que esse termo temperado refere-se a esse tipo de fagos, que eles mantêm uma relação equilibrada ou temperada com a célula hospedeira, tá certo? Ao contrário dos fagos líticos, que eles entram, eles querem destruir a célula hospedeira, tá certo? Então isso me levou, eu falei, o temperado então vem do termo temperança. A temperança é uma coisa que a gente pode desenvolver na vida, inclusive, e os fagos já desenvolviam isso. Então é essa capacidade de moderar os seus próprios desejos e reações. Ele não vai lá destruir as células hospedeiras, ele vai estabelecer uma relação com a célula hospedeira. Essa sobriedade, essa parcimônia, essa economia, né? Então, aí eu me coloquei, falei, bom, beleza, né? Então, da onde vêm os fagos? Essas questões bem básicas que eu procurei colocar aqui, né? Então, eu achei interessante, eu já tinha visto isso aqui, né? O nosso planeta tem 4,6 bilhões de anos, e aí você encontra, né, esse tipo de apresentação onde eles dividem, então, toda essa idade do nosso planeta em 24 horas. Né? E quando a gente vai olhar, então, no momento, digamos, zero, né, a Terra era uma bola de fogo, né, incandescente, que aí foi criando-se uma força gravitacional que vai reunindo tudo isso. Às 4 da manhã, gente, aparecem as primeiras formas de vida. Então, olha lá, bactérias e bacteriófagos, tá certo? Então, essa relação das bactérias com os bacteriófagos, ela é muito antiga, tá certo? Então, pressupõe, assim,
muita adaptação ao longo da história do nosso planeta. À 1h, as células nucleadas. Às 9 da noite surgiram as plantas primitivas. E aí, às 9h31 da noite, organismos terrestres saíram do ambiente aquático, né? Aqui praticamente 15 para as 11 os primeiros dinossauros, 10 para as 11 os primeiros mamíferos, e o homem moderno surgiu aqui 30 minutos antes 30 segundos isso, 30 segundos antes de completar essas 24 horas. Né? Então também isso me remete ao que eu tenho falado, né? O homem está destruindo o planeta, né? O planeta não está nem aí, a gente está se destruindo na verdade, né? Enquanto espécie. Essa é uma realidade. E aí? Dentro do que você viu, você tem algum tipo de suposição como apareceram os fagos, como desapareceram? Então, olha, na verdade, assim, as pessoas que têm história, né, das ribozimas, o RNA, né, então, assim, não existe nada que comprove o fato de que existiu bactéria e o fago, pode ser uma coisa que surgiu ali dos ácidos nucleicos com atividade enzimática, né, mas a gente não tem nenhuma evidência experimental, são realmente conjecturas. O Guilherme está falando que os slides sumiram. O quê? Que os slides não estão aparecendo, está aparecendo só a apresentação. Vocês têm como entrar aí na apresentação? Mas eu estou vendo. A professora está vendo. Eu estou vendo. Então a professora já é o controle positivo, está aparecendo para ela igual que está ali, ó. Manda ele sair e entrar de novo, professora. Tá. Porque fala que o seu está funcionando normal. Ele vai entrar de novo. Tá bom. Tá, bom. Desculpe, Júlio. Imagina, é para isso mesmo. Né? Então, aqui, já com os registros, né, paleontológicos e tal, é interessante. Gente, tudo isso que eu estou falando são coisas que eu não sabia. Pode ser que quem fez biologia já sabia. Por exemplo, o LUCA, esse Last Universal Common Ancestor. Tá? Então, ele é tido como o parente mais distante de todos os seres vivos que a gente encontra no nosso planeta. Tá certo? E ele está aqui previsto, né, que ele teria surgido há 3,9 bilhões de anos, ou seja, antes das bactérias e dos bacteriófagos, né? Na verdade, pelo que eu acho que eu sei, o LUCA, antes se pensava que era um LUCA, o Last Universal Common Ancestor. Que tem gente que acha que pode ser um vírus, até. Né? Mas agora parece que tem um outro que é o LECA, qualquer coisa assim. Eu vou achar aqui a árvore que eu tenho, que ele fala que seriam dois, um para os procariotos e um para os eucariotos. Não seria não tem um único. Eles surgiram meio comum. Eu não tenho certeza disso, mas é uma coisa que eu já andei lendo. Tá, legal. Você vê que são conceitos que vão evoluindo, né? Então, e aí os fagos, enfim, estão dentro desse contexto. Né? E aí eu fui para essa distribuição dos fagos nos ecossistemas. Aqui no caso, ele relata, né, o ambiente aquático, terrestre e dentro do nosso intestino, tá? Do gut. E eu achei curioso porque tem coisa aqui que vai ao contrário do que a minha intuição diria. Gente, aqui, olha, eu procurei manter esse monte de texto e tudo em inglês porque eu vou passar o PDF para vocês, tá certo? Então, eventualmente você quer voltar naquilo, você quer explorar um artigo, tá? Então eu procurei manter e os highlights aqui é o que eu vou salientar. Desculpa, Júlio, só para não ficar errado. Tem o LUCA, aí depois abre para 2, que é o LACA, e o LBCA, que é para bactéria e arqueia. Mas o LUCA ainda tinha é o primeirão, que ninguém sabe o que é. Que era. Né? E as arqueias estão mais próximas dos eucariotos, né? Isso que eu acho curioso. Então, olha que interessante, gente, que ele mostra aqui. Então, nesse ambiente aquático, né, no ambiente marinho, no caso,
os fagos são extremamente abundantes, né? Com essa proporção aqui de vírus to bactéria 1 para 1, tá? Ou 100 vírus para uma bactéria. Tá? Então ele vê o quê? Que os fagos sem a cauda, né? não tem fagos, eles são mais representativos do que aqueles que têm a cauda. Achei interessante isso também. Né? Agora olha aqui que legal, os fagos da região que ele divide aqui, né? Epipelágico até 200 metros e o mesopelágico de 200 a 1000 metros, tá? Que é até onde se percebe fótons da luz, né? Então o que ele fala aqui é que no pelágico, né, no fagos do mesopelágico, primeiro eles são distintos, há uma distinção entre os fagos que estão encontrados aqui mais na superfície e esses que estão mais profundos, tá? Em termos do conteúdo gênico. E a riqueza, né, digamos assim, biológica, né, desses fagos, ela decresce com a profundidade, né? Ela decresce com a profundidade da água e com a distância da costa, tá certo? Então isso aqui eu acho que é interessante. E a abundância, é menor em regiões de deserto, muito quentes, acho que isso é intuitivo, né? Intermediária em regiões de solos com agricultura, e a maior riqueza dos fagos está nas florestas e nessas regiões inundadas. Então, acho que vem também essa questão, né, de que preservar o meio ambiente ter mais variabilidade desses fagos, né? E aí, quando vem isso aqui deixa eu ver. Quer dizer, casa com a diversidade microbiana, né? Casa com a diversidade microbiana, exatamente. Bacteriana. Aqui, no caso aqui, que é exatamente isso aqui, né? Na região mais preservada a gente vai ter mais fagos, né? Maior diversidade. E no caso do gut, né? Ele fala aqui que a maior parte dos fagos são caldovirídeos e microvirídeos, né? E a maioria, na verdade, se mantém ainda não classificada. A gente vai falar um pouquinho disso depois. E um conceito que ele colocou aqui, que eu lembro que o Guilherme até comentou comigo um dia, que é esse class fade. Né? Esse class fade, pelo que eu li ali, são os fagos que têm a residência deles no gut humano. Né? Mas aí eu lembro que acho que o Guilherme, depois você comenta com a gente, que parece que eles já encontraram em outros tipos de animais, né? Não Sim, só nos humanos. Tem bugio. Tem bugio. Pois então, o class fade, que é meio que um print, né? É um fago que foi abundantemente encontrado em gut, que não se conhecia a hospedeira. Demoraram muito tempo para isolar a hospedeira dele, que ela não era cultivável. Depois, acho que faz 1 ano, 2, descobriram a hospedeira dela, que é um bacteroidetes. Certo. E eles já tentaram correlacionar esse cross-fade. Primeiro eles achavam que todo mundo tinha. Era universal, o bico. Sim. Mas se não me engano, depois foram fazer estudos mais aprofundados, ele não é tão comum assim. Ele não está presente em toda a população. Mas aí eles começaram a tentar associar isso com envelhecimento, obesidade, doença. Aí a literatura eu não sei, aí eu já não lembro mais ao que está associado a abundância de cross-fade. Bom, mas a gente pode imaginar, né, se eles estão há 3,4 bilhões, 6 bilhões de anos, eles estão em todo local mesmo. E aqui a gente vai entrar no paper propriamente dito. Tá? Esse paper aqui é de 2023, né, é uma revisão. Então aqui ele vai falar, né, que nesse campo, né, das aplicações do fago, dos bacteriófagos, né, em tratamento clínico, que os fagos virulentos, os líticos, sempre tiveram no spot da luz, né, os mais estudados, enfim. E que os fagos temperados receberam uma menor atenção nesse sentido de um uso terapêutico, né? Por quê? Porque com frequência eles carregam genes de resistência a drogas, vamos pensar antibióticos, e genes de virulência,
né? Então, isso sempre é algo que meio que contradiz a possível aplicação dos bacteriófagos para um uso clínico, né? Clínico, eu digo, vamos pensar, humanos e animais, zootecnia, por exemplo. E aí temos a nossa veterinária aqui. Então aí ele vai falar das propriedades biológicas dos fagos temperados, né? Possíveis aplicações, né? Aplicações em que sentido, gente? Isso foi interessante para mim descobrir, que os fagos temperados, a gente vai desenvolver isso mais ao longo da apresentação, podem promover uma diminuição da virulência no hospedeiro, tá certo? Também favorecer a degradação de biofilme, né? E eles podem ser manipulados, né, engenheirados, e pode ser utilizado tecnologicamente para phase display. Phase display é uma coisa que não é muito familiar para mim, eu preciso estudar mais, eu acho interessante. Então, assim, é uma coisa que eu conheço, sei que existe, dá até para saber a aplicação, mas no detalhe eu não conheço. O phase display é feito com um fago, que é um inovírus, que é um fago pequenininho filamentoso. Não é um caldo. Não, tá. Não é um caldo, mas a gente pode... Então, todo esse aspecto que é levado aqui, né, esses aspectos do paper, ele vai colocar então os fagos temperados como sim um candidato para poder, enfim, um arsenal aí a mais para poder combater essas infecções pelas bactérias, tá certo? Então aqui está funcionando bonitinho, né? O ciclo lítico, o ciclo lisogênico. Aqui também foi um aspecto mais geral que eu procurei ver, né? Então os fagos, eles estão estimados aqui aos famosos 10 a 31, que eu fiz questão de colocar aqui, e corresponde a 10 nonilhões, quer dizer, é um número absurdo. E ele é o ser mais mortal do planeta Terra. Por quê? Porque ele mata bactérias que são assim, muito prevalentes no nosso planeta, né? E a máxima que surge disso é: o inimigo do meu inimigo é meu amigo, né? Então aí os bacteriófagos a nosso favor. Outra coisa que eu achei muito legal, que eu não tinha muito essa percepção, que é os aspectos ecológicos, né? Então, como que os fagos contribuem para essa reciclagem de carbono e a diversidade bacteriana no nosso planeta, né? Então ele existe lá, convive com as bactérias há 3,5 bilhões, né? É uma relação bastante longa, e esse contato, né, no caso aqui da bactéria com os fagos, também afeta a dinâmica da nossa microbiota intestinal, que é bastante interessante, né? Acho que é uma coisa que começou a falar de microbiota intestinal, as bactérias, e aí os fagos teve um momento que eles realmente entraram bastante em cena, né? Então a única maneira que os fagos possuem para poder se reproduzir, né, gerar cópias, é integração no genoma do hospedeiro e a replicação dentro desse hospedeiro. Tá certo? Fago temperado. Não, eu acho que o outro também, né? Porque o fago lítico ele depende de entrar dentro da... Não integra. Ah, não integra, mas ele precisa... Ah, não, entendi. Certo? É reprodutivo dos fagos temperados, é isso aí. Então, essa integração torna a bactéria, né, temperada, né? A bactéria fica... Desculpa, a bactéria hospedeira e o fago temperado como lisogênio e o profago, tá? Respectivamente. Então, a bactéria se torna lisogênica e o fago temperado se torna um profago, né? E ele fala aqui, comparando os fagos virulentos, né, com os fagos líticos, os fagos temperados, eles estão ainda menos estudados com esse potencial de utilização em tratamentos, tá? Mas decididamente acho que é uma coisa que eles estão pensando, tá? Quer dizer, a literatura mostra isso. Então, aqui os diferentes estilos, né? O estilo lítico, ou modo de vida lisogênico, aqui que a gente já conhece, né? Então, aqui o modo virulento, né? O fago vai infectar a célula hospedeira, se multiplicar, fazer uma progênie que vai lisar e vai poder, então, infectar outras células hospedeiras de maneira lítica. E o fago lisogênico, ele vai, então, se integrar no genoma da bactéria
e ele vai ficar nessa forma quiescente, que é essa forma temperada, de boa, tranquilo, tá certo? Ele está convivendo ali na paz junto com a bactéria. Isso realmente tem ali vantagens para um lado e para o outro, né? E aí em algum momento ele pode se excisar, tá certo? Outra coisa que eu não sabia também, que os bacteriófagos podem existir na forma de plasmídio, né? Eles podem passar para outras bactérias, ou eles podem desenvolver o ciclo lítico, tá certo? Bom, a intimidade dessa relação de longa duração entre os fagos e as bactérias, eu achei bonitinho essa figura, porque ele vai mostrar como que isso pode se desenvolver. Então, as bactérias e os fagos podem estar numa relação de neutralismo, aquela coisa que você está lá naquela balada, você não conhece ninguém, né? Mas está tudo bem, você não fala com ninguém, mas está tudo bem, tem um monte de gente em volta, mas você não está nem aí para ninguém, tá? Tem aqui o começo, aqui eu tenho umas colinhas, tá, gente? Porque eu não fiz a biologia, eu não terminei o curso, então assim, eu tenho que colar. Esse comensalismo, então, benefício para uma, mas sem prejuízo para outra, tá? É um inquilino. A competição, então eles estão ali puxando, né, cada um para o seu lado, a sardinha, né? A relação predador-presa, né? E aqui se coloca então os fagos líticos, o mutualismo, aonde eles então levam a vantagem nessa relação, tá certo? A gente pode imaginar, a gente vai ver alguns exemplos em relação aos fagos líticos e os seus hospedeiros. Esse amensalismo, que ele fala que, olha, duas espécies, uma inibe a outra, inibindo o desenvolvimento da outra, né? Essa antibiose. E o amensalismo também tem dos dois lados, tá? Então, esse é o tipo de relação de intimidade que eles podem ter. Oi, pois não. Você tem um exemplo de competição? Competição? Tem ali. Você. Não, mas alguma coisa que um exemplo de competição. A competição talvez. Mas assim, como assim um exemplo de competição? Então, por que o fago e a bactéria estariam competindo? Competindo, vamos pensar, se eu estou numa comunidade e uma bactéria pode atacar a outra, porque elas produzem toxinas, quem sabe se o fago compete com a outra bactéria para matar um inimigo comum, um de um jeito, o outro de outro. Só por isso. Acho que entra mais, eu pensei mais no contexto mesmo de população. Né? Esse desenho aí, eu acho que ele está sugerindo mesmo uma batalha. Não é uma competição com o ambiente, mas uma competição entre eles, entre o fago e a bactéria, que é essa relação presa-predador. Então um pouco redundante, né? Mas... porque, na verdade, quando a gente... Isso foi um universo também que abriu para mim. Quando a gente pensa nos fagos temperados, a decisão entre ele continuar temperado ou ser lítico entra nessa relação de competição, porque vai ter um momento que pode ser vantajoso para ele se tornar lítico, mas se ele se tornar lítico no momento errado, vai ser uma desvantagem para ele. Então, acho que tem mesmo essa competição ali. Normalmente ele vai tender a se tornar lítico quando ele vê que a bactéria estiver morrendo. O ambiente está favorável. Aqui eu achei bem interessante isso aqui, que ele mostra então como que, acho que entra um pouco dentro disso. Olha lá, os fagos, né? Os fagos que induzem a lise pode ter um papel nessa guerra das bactérias, entre as bactérias, tá? Então, quando a bactéria está competindo, bactérias diferentes no ambiente de diversidade, competindo por alimentos, enfim, elas produzem toxinas para tentar inibir o seu competidor, né? Que pode ser, por exemplo, toxinas, bacteriocinas, que são bem conhecidas, né? Então, por exemplo, olha que legal. Entretanto, aqui, olha, existem operons, né? Isso já foi estudado, por exemplo, esse grupo B das colicinas, tá? Que está produzido pela Escherichia coli e essa maneira entérica, tifimúrio, que produzem essas bacteriocinas, mas elas não exportam, fica dentro da bactéria.
Tá certo? Aí você fala, mas qual que é a vantagem, né? Se ela quer atacar alguém que está fora, por que ela vai guardar? Então, olha a intimidade da relação entre elas. Né? O que acontece é que a bactéria produz a bacteriocina e o bacteriófago, ele vai lisar aquela célula num momento específico para que aquela toxina seja liberada no momento onde, acredito, vai ser mais vantajoso para a bactéria, não para que morreu, mas para as colegas dela, tá certo? Quem está junto ali dentro daquela população. Então eu achei bem curioso essa relação mutualística pensada no contexto de uma população, né? Porque a bactéria vai morrer, mas a hora que ela solta as bacteriocinas, olha lá, ele inibe as competidoras, favorecendo Algumas delas as delas. Achei bem legal isso. Né? E se a gente for pensar nos agora não sai da minha cabeça, os 3,6 bilhões, a gente pode imaginar que tudo aconteceu, né? Bilhões, né? Não mil. Bilhões de anos, 3,5 bilhões. Aí, gente, eu entrei aqui um pouco na diversidade, na filogenia, né? Então, olhando aqui, olha, os inovirídeos, né? Aqui de simples fita, os de dupla fita, que a gente olha mais, né? Que eu estou lá fazendo, então, milviride, podoviride, cifoviride, né? Então, tem vários tipos morfológicos que é um quesito importante na caracterização deles, né, que a gente faz aqui no laboratório. Tá? Então essa classificação morfológica, né, quando a gente olha isso no microscópio, alguém já foi no microscópio eletrônico? Você já foi? Eu nunca fui, deve ser o máximo, né? Parece um foguete. Eu acho que o dia que eu chegar nesse estágio, eu vou falar, cheguei lá. Então, Agosto, já estão. As grids já estão aí. Então, olha que bonitinho, né? A cabeça helicoidal, né? Que permite então essa classificação pela morfologia deles. E aí eu achei esse dado que eu também achei interessante. Gente, está sempre nos artigos aqui, tá? Quem quiser ir atrás, colocar alguma coisa na introdução ou na discussão da sua tese, do seu TCC. Então, o número completo de genomas e o tamanho desses genomas distribuído pelas famílias. Então, olha, o cifoviride, né, ocupa aqui uma parte mais da metade da pizza, né, os milviride, podoviride, os não classificados e aí as outras classificações. E aqui está dividido pelo tamanho, né, então o tamanho do genoma, né, 100 mil bases, 200 mil, 300, 400, 500. Né, então está dividido aqui o tamanho, né, em função dessa classificação, que eu acho também um critério interessante para poder agregar aí informações. Outra coisa que eu achei legal... Eu só vou complementar, olha aquela figurinha ali, Júlia. Está indo ali até 500 mil, tá vendo? Cá. Mas já tem genoma de fago, que é o que está aí, essa referência é bem recente, né? 700 mil. Quer dizer, um genoma, é quase um genoma, quase uma metade do Nossa, gente. Micoplasma, né? Porque aquela bactéria mínima é menos que 700 mil, né? Nossa, incrível. Então são os jumbofagos, jumbofeitos, vão até 200 mil e depois não é jumbo, daqui a pouco vem um fagão mesmo, né? Quer dizer, só vou dizer uma coisa, isso é predição, tá? Não é que eles sequenciaram, não? Um jumbofade eu já vi. Sequenciado? Sequenciado e existente na minha frente. Tá, um jumbo. Mas um de 700 eu desconheço a partícula viral. Tá. Mas jumbo tem um monte descrito na literatura, são milviride, geralmente. Certo. Aqui, gente, eu achei muito interessante, porque aqui já está dentro do nosso universo, né? Quando a gente vai fazer lá uma propagação, um isolamento de fago, o que a gente vê são placas de Lise. Né? E o que é a placa de Lise? É aquele buraquinho no tapete onde o fago lisou a bactéria. Tá, tudo bem. Mas olha a morfologia variada de placas de Lise.
né? E até coloquei aqui que eu, no começo lá, você lembra, né? Eu fotografei a placa de Lise assim com o meu celular, e depois eu ampliei para olhar. Então acho que isso é um critério interessante, até porque se você vê alguma coisa diferente, aquilo no mínimo é curioso, né? Então ele mostra aqui, olha, placas claras no centro, com essa borda mais túrbida que ele fala aqui, né? Esse aqui é todo túrbido e esse aqui é uma placa de Lise com esse halo, tá? Então eu acho isso também é uma coisa que a gente podemos nos deparar, e isso acho que é um tipo de curiosidade no primeiro momento que vale a pena registrar. Então eu sou sempre a favor de poder tirar foto, né, e estar registrando isso porque pode mostrar uma diferença. Mas toda essa classificação, graças aos taxonomistas, que eles não fazem outra coisa na vida a não ser embaralhar tudo que já estava organizado, porque senão eles também não têm o que fazer, tá certo? Foi por água abaixo, tá certo? Porque veio esse paper aqui de 2022 nos Archives of Virology, onde eles vão então mudar a taxonomia dos bacteriófagos, né? Então ele fala, já vamos começar pelo final. Fala então esses termos que a gente usa, né? Falar podovírus, miovírus, você pode usar, tranquilo, mas não tem nada a ver mais com a taxonomia formal, não tem nenhum significado taxonômico, tá certo? E por que isso? Pelo que eu entendi aqui, é pela riqueza que vem surgindo aí das novas pesquisas, né? E sobretudo o sequenciamento genômico desses bacteriófagos que vai permitindo então uma classificação mais complexa. O Guilherme está comentando aqui que esse cara só tem toda a comunidade de fatos, né? Aí. Aqui, deve ser. Tem Todos. Andrew Miller, que tem o Miller Database. Tem o Cedric Bulut, que é o chefão do IMG, do Virus of Microbes. Tem o Bas Dutil, que é o Papa de Genomas de Fagos. Tem até uma brasileira, a Poliana Alves de Pino. A Poliana, que eu conheço aqui. Olha. Eu conheço ela. Ela é de Viçosa. É de Viçosa. E ela é especialista em bacteriófagos de plantas. E ela faz parte do comitê taxonômico, né? Aí tem o Rami Aziz, que era do MG Rast, todo mundo aí, a Ana Kopinski, ou seja, enfim, né? todo mundo. O ídolo do Guilherme lá, o Rob Levine, o Rob Edwards, que fica procurando Luca em todo gente, lugar. é uma constelação, né? Só tem gente importante. E o último autor aí é a Evelyn Adrianesses, que é uma pessoa super legal, conheço ela. E até estava falando para o Guilherme que era um bom lugar para fazer ela é bioinformata. Ela é bioinformata e taxonomista de fagos. Legal. E ela está em Norwich, na minha cidade amada. Sim. Então eu falei para o Guilherme que era uma boa pessoa para considerar, tanto ela como o Rob Lavin, que foi orientador dela. Que ótimo. É a nata. A nata da taxonomia. Então eles falam, a gente acata e pronto. E mas nada impede. Tem uma brasileira, nada impede a gente continuar usando os nominhos clássicos que a gente conhece. Né? Aí surgiu também essa questão, né, da evolução dos fagos. Aqui também acho que tá aqui, ó. Quando eu coloco 22, é a referência 22 do paper, tá certo? Então, como que foi essa evolução dos fagos ao longo de todo esse tempo? Ela foi convergente ou divergente, tá? Isso eu também não fiz, faltei na aula, né? Então, na evolução divergente está na forma como as características, na verdade, né, as duas formas, convergente e divergente, como eles evoluem. Na convergente, duas espécies completamente diferentes que habitam o mesmo ambiente acabam desenvolvendo características similares, como por exemplo golfinhos e peixes, tá certo? E a divergente tem o caminho inverso, as espécies possuem uma origem comum, desenvolvem características diferentes, muitas vezes causadas por migração. Então vai aparecer aqui, a partir de um lobo ancestral, vai aparecer aqui uma fox, né, uma raposinha e o animal doméstico. E aí
com as estruturas dos bacteriófagos, né, a estrutura das proteínas, eles inferem que a evolução dos bacteriófagos, dos fagos, tem sido de maneira divergente, porque quando eles vão olhar essas estruturas, eles conseguem encontrar características muito similares. Então eu também achei muito legal isso, né, de poder fazer uma inferência sobre a evolução através de dados estruturais ali das proteínas. Achei isso bem curioso. Quer dizer, eu não entendi direito isso daí. Então, eles mostram... Estruturalmente as proteínas são conservadas, Tem independente da esses frequência elementos delas. conservados, isso. Né, que dá pra ver pressupõe, claramente. então, um ancestral comum para eles. Tá. Aqui, gente, eu coloquei meio que como curiosidade, na verdade, porque eu achei esse paper, eu achei interessante, sobre genotipagem de bacteriófagos. É um paper antigo, tá certo? Mas ele mostra aqui o quê? Que você pode trabalhar, então, com regiões conservadas, desenhar primers que você vai amplificar. Então, vamos supor que você tem lá, sei lá, 100 fagos, tá certo? Você não tem dinheiro para sequenciar o genoma de 100 fagos, tá certo? Você quer utilizar um método para fazer uma triagem, assim, good price, bom preço, então você pode fazer esse tipo de genotipagem por PCR, e você vai correr o gel e tem a maneira de você fazer, então, análise filogenética através das bandas que são gerados aqui, isso aqui é um RAPD clássico, né? Então eu achei bem legal, porque é um método aqui não é tão caro, né? E que permitiria, por exemplo, você, se eu não tenho dinheiro para sequenciar 100, tenho dinheiro para sequenciar 10, você vai procurar aqueles 10 que tem um padrão aqui no gel diferente entre eles. Tá? Então eu achei uma curiosidade, uma coisa legal para um laboratório mais moderno. Mas para usar essa técnica de tipo RAPD, você tem que conhecer o genoma do fago. Né? Então, você vai ver os derivados dele. Isso. Eu acho que eles fizeram com o que tinha na época, porque em 2004, sequenciamento de Sanger, né? Não tinha NGS na época, então eles devia ter poucos, né? E aí eles sequenciaram, descobriram alguns elementos comuns e aí foram trabalhar nisso. Talvez hoje em dia pudesse mais. Normalmente o pessoal faz só padrão de restrição. Isola o DNA e faz a digestão e corre o gel. Aí é um RAPD começando só para perfil de restrição por enzima. Legal. Acho que faz isso mesmo, não. Para fago, você chegou a fazer com aquele seu fagomídeo lá, né? Só digeriu e viu para lá. É que você tem que ter muito DNA. Sim. Você conseguir. Não é uma técnica muito. Sabe, as bandas ali às vezes. Sei. Fica meio, então. Às vezes o PCR vai ser mais econômico. Realmente o PCR mais preciso. Aí, gente, eu trouxe isso aqui. Amplifica, né? Você amplifica com o PCR. O PCR, Você você precisa- tanto DNA. Uma coisa que eu vi isso aqui na apresentação do rapaz lá do cara de Campinas, né, que eu achei interessante também. Não tinha essa percepção da diferença do cryo-EM e da tomografia. Né? Então isso eu achei interessante, trouxe uma nova perspectiva, porque no cryo-EM eles vão então tirar um monte de fotografias e, no caso aqui, as moléculas que você tem interesse, elas estão dispostas em diferentes conformações. É como se eu estivesse aqui, aqui, aqui. Você vai me fotografar todos os ângulos e vai montar, tá certo? Mas eu estou isolado aqui, você me isolou, tá certo? Então aqui, olha, a desvantagem é que a proteína tem que ser purificada antes de você fazer a imagem. Você tem a mesma espécie molecular lá. E as proteínas purificadas foram extraídas do seu ambiente celular, então você não tem a informação das interações de onde eles estavam. Já na tomografia, permite então essa reconstituição macromolecular in situ. Né? Então você está vendo aqui, fazendo uma tomografia de uma molécula sobre diferentes âmbitos e ela está no seu ambiente natural, digamos, tá? Se é uma membrana, o que seja. Então, traz a possibilidade de insights da função biológica, função de onde está colocada
aquela molécula, tá? Então eu achei legal essa distinção e eu tinha colocado também no grupo, né, um negócio que eu achei, porque são coisas que eu acho que é importante a gente avançar um pouco, porque a gente às vezes fala assim, eu já sei o que é isso, mas esse já sei é 60%, né? Quando a gente pode adquirir um pouco mais é bom. Bom, vou tentar correr aqui, tá? Então os fagos temperados, né, achei interessante isso, eles podem ter 20% do genoma bacteriano, 46% das bactérias são estimadas em ter fagos lisogênicos, né? 50% das bactérias têm pelo menos um profago, tá certo? E esses fagos codificam então essas características adaptativas, tá? Para quem? Para a bactéria hospedeira. Tá? Então essa relação aqui no lisogênico, né? no lisógeno aqui, o interesse do profago e da hospedeira estão mais ou menos alinhados, aí entra naquela temperança, tá? Os dois meio que levam alguma vantagem ali nessa relação, né? E essa interação entre o fago e a célula hospedeira, ela é uma interação complexa, tá? Isso a gente pode pressupor. E aí, o que acontece? Que os fagos podem aumentar a virulência da bactéria hospedeira. E esse é uma das desvantagens quando a gente pensa em utilização de fago temperado, uma terapêutica. Porém, existem evidências, que a gente vai falar um pouco mais aqui na frente, que mostram que os fagos temperados eles podem eliminar ou diminuir a virulência da célula hospedeira, tá certo? Então, ele vai desenvolver um pouco mais isso. E aqui eu só para citar esse estudo que eu achei legal, um estudo que eu vi que é bem bioinformática, né, bioinformática, ele identificou então 15 mil e tanto, quase 16 mil profagos em 1437 genomas de Klebsiella, lá do GenBank, tá certo? 9 mil e tantos estão no cromossomo, 6 mil e tantos estão em plasmídeos, né? E aí ele vê que em Klebsiella, né, os profagos codificam uma multitude, né, de fatores de virulência e genes de resistência a antibiótico. Bom, aqui entra nessa referência do 27, que ele mostra então que os profagos são mais frequentes em bactérias com tempo de geração mais curto, tá? Aquelas que se multiplicam mais rápido. Tá? Então aqui, ó, os fast growers, né, e o número de profagos é maior o número de profagos quando ela cresce rapidamente, né? Então tem essa associação entre a frequência e a quantidade de lisogênicos, tá certo? Em relação a essa tempo de geração da bactéria. Aqui um exemplo onde os profagos diminuem a virulência de uma bactéria hospedeira. Achei bem legal isso aqui. Então tem esse profago aqui que está inserido no genoma da bactéria, né, esse FICD11119, que ele codifica esse repressor. Tá? Então olha aqui, esse REP-R, né, que é essa proteína, é um regulador de transcrição, codificado então por esse fago lisogênico, que reprime a transcrição da toxina em Clostridium difficile, que é uma bactéria assim, muito problemática em termos de doença entérica, causa morte, ela é bem perigosa. Então, o que acontece, gente? Quando a partir então do profago é produzida esse repressor aqui, ele na verdade tem uma atuação sobre o próprio gene que é codificado, mas ele também vai inibir a transcrição deste gene que codifica um regulador positivo, é um fator sigma, esse TCDR, que ele, na verdade, vai ativar o que? A transcrição e a expressão de duas toxinas, da toxina A e da toxina B, que são as mais importantes do Clostridium difficile. Tá? Então, quando o bacteriófago expressa essa REP-R, o que acontece? Ele inibe a transcrição desse gene, então o fator de transcrição que iria ativar a expressão dessas toxinas está nocauteado, não vai acontecer, então com isso diminui a patogenicidade dessa bactéria.
Né? E aí eu até coloquei aqui, olha, ele pode, no caso aqui, né, vai inibir a liberação dessas duas toxinas. E uma coisa que eu até coloquei aqui pato-sistema, porque é um termo que a gente usa muito quando a gente está falando de uma relação de um patógeno, pelo menos nos tempos que eu trabalhava com planta e patógeno, tá certo? Então o que é um pato-sistema? É um subsistema dentro de um ecossistema que pressupõe o quê? A interação entre um patógeno e um hospedeiro, tá certo? Então pressupõe um parasitismo. Eu acredito que falar de pato-sistema numa relação bactéria-hospedeira e bacteriófago, acho que cabe. Tá? Aqui tem outro exemplo que eu achei bem legal, né? E aí me lembrou também um pouco o artigo que o Guilherme colocou hoje, onde eles vão fazer lá a fagoterapia in situ, dentro do gut. Né? Esse artigo aqui, ele é um pouco, ele é de 2020, tá certo? Então ele vai demonstrar o quê? O tratamento, né, da bactéria que coloniza esse gut, antivirulência. Então ele vai inibir a virulência. Então, olha lá, Ronaldo, ele engenheirou esse fago temperado para expressar então esse repressor que vai neutralizar essa toxina produzida na Escherichia coli. Então ele vem aqui, né, tá aqui o fago antivirulento engenheirado, tá certo? Ele vai colocar lá dentro do gut e as bactérias, na verdade, vai inibir a produção dessa toxina Shiga, tá certo? Dentro do gut do hospedeiro. Especificamente, tá? A gente vai falar um pouco depois, mas isso também é uma coisa que eu não sabia, que os fagos temperados, eles têm uma alta especificidade pelo hospedeiro, tá? É uma coisa que eu não sabia. Então, aqui o que acontece? No sistema, digamos, selvagem, né, não engenheirado, tem aqui esse gene CL, que ele vai ser expresso, produz essa proteína CL, que ela vai ativar então a expressão da toxina, tá? De CRO e da proteína STX2. Tá? Então aí tem aqui o controle, né? Pode degradar o CL, tá? Porque já expressou, e aqui tem então a toxina que vai atuar. Eu tenho quase certeza que a Shiga toxina, a toxina Shiga, ela está codificada no genoma de um prófago, de E. coli. Ou de salmonella, se não me engano. Quer dizer, é um dos casos clássicos de que um prófago... Eu acho que tem isso mais para frente. Não sei se é essa daí, mas é um caso interessante. E aqui no caso, o que ele fez, gente? Ele engenheirou esse fago. Então tem aqui, ó, esse profago que está integrado aqui, ele vai fazer uma proteína CL, vai expressar uma proteína CL. CL ou CI? Eu acho que é CI. É CI? CI. Não é do Lambda Repressor? CI, CRO? Eu tenho que dar essa aula em agosto para você lembrar. CRO repressor, fago lambda. Eu acho que é CI, mas eu não tenho certeza. O CI é o promotor. Então é eles competem, né? Competem, eu não sei se é CL, eu não sei se é CL ou CI o nome disso, mas tudo bem, já é só. CI, eu não lembro. C2, aí tem o eu não lembro agora também. Então ele vai fazer essa expressão desse CI, né, a partir do CL, que não degrada, não é degradado, né? Então aí o que acontece? Força o profago a se manter no estado lisogênico a despeito dessa degradação e indução do CL. Porque o que acontece aqui? Acontece que peraí, deixa eu ver se eu entendi direito. Ele não vai degradar esse aqui, ele vai continuar inibindo a expressão da toxina. Aí mantém isso. O profago também. Tá? Então isso, gente, para mostrar o quê? Que é possível sim utilizar, né, dentro desses estudos, essa perspectiva de indução por indução térmica. Preparava a bactéria, aí dava um choque térmico. Aí você degrada o degrava a CI. A CI. A CI, degrada a CI e libera
Isso é das antigas. Não, outra coisa que eu 60 anos atrás. achei, pensando na engenharia, esse sistema aqui, ó, que é inclusive é disponível na EdGen, que é esse Lambda Red, que ele permite fazer engenharia por combinação humana. Achei interessante isso. Aqui, nesse artigo, está o número dele em algum lugar aqui, 42, ainda é o 42. Né? Então ele vai ver que a integração específica do falo temperado diminui a patogenicidade da bactéria. Então isso aqui eu achei bem interessante, né? Deixa eu me entender aqui, vamos olhar essa figura, né? Ele vai mostrar que a virulência da Bordetella bronquicéptica, acho que é Bordetella bronquicéptica, né? Ele tem duas linhagens. Uma linhagem que é a selvagem, tá certo? E ele tem essa linhagem aqui que tem o profago integrado, né? E ele vai fazer um ensaio de infecção em camundongo, em rato, né? Então ele vai usar camundongo, né? Balb-C+. Então ele vai de maneira intranasal, vai inocular ou o selvagem ou esse que tem o profago, e o PBS, que é o controle dele. Só que aí eu olhei, no dia 3 ele sacrifica os animais, vai contar a quantidade da bactéria. E aí eu olhei aqui, eu falei, bom, o controle está aqui, né? Aqui está com esse BB01+, né? E aqui eu tenho a virulenta, ele diminuiu. Como que ele diminuiu se ela é virulenta? Mas na verdade ele imunizou os camundongos antes com essa strain aqui, que ela é não virulenta. Tá certo? Então aí o que acontece, gente? É uma questão onde ele já lança essa ideia, né, de utilizar então essas bactérias com virulência atenuada por bacteriófagos lisogênicos como vacinas. Tá? Por quê? Porque ele vai ter uma bactéria altamente virulenta com essa virulência atenuada, né, que vai induzir o sistema imune, tá certo? Então a hora que ele coloca aqui, olha, a selvagem não consegue se multiplicar muito. Por quê? Porque ela foi antes imunizado com a própria bactéria, com a virulência reduzida pelo profago. Tudo bem? Tô pensando. Ah, sim. Aqui, olha, aqui é o ensaio histopatológico que ele faz, né? Então ele tem aqui a selvagem, o controle e a atenuada, tá certo? Então o que ele mostra aqui, vamos pensar no TBS, né? Aqui na traqueia, não tenho olho para ver isso, mas aqui no pulmão dá para ver melhor, o que deve ser um pulmão ótimo, né? Com os alvéolos bonitinho e tal. Esse aqui é atenuada, tá muito parecido, e aqui é selvagem, com todo atacado e o tecido já assim bem danificado, tá certo? Então, o que ele fala aqui? Acho que é isso mesmo. Mas a B01, ela cresceu, né? Aqui? A 01+, Então, ela cresce, mas ela não causa doença. Não causa doença. Né? E depois acho que a gente vai mais para frente, depois 42. Continuação, desculpa, gente. Eu estava ali, sabe, tentando contar a história inteira no slide que faltava. Volta lá no segundo. Pois não. Porque o PBS, o controle e o coisa são iguais, né? São iguais. Aqui tem a figura A, ela tem, para ser compreendida corretamente, ela tem que ver com a B, C e D, porque é a que vai mostrar se tem doença ou se não tem doença. Né? Isso. Porque você vê aqui, olha, apesar de estar todos os efeitos, Muito bem, isso aí. ele causa doença. Tá certo? Mas aqui nesse caso, quando ele foi imunizado, o sistema imune do animal conseguiu combater a bactéria. Mas vamos ver a continuação aqui, olha.
Então ele fala aqui, ó, que devido nessa habilidade inerente de estimular a resposta imune, né, as vacinas atenuadas vivas são, enfim, candidatos à vacina. Né? Então ele mostra aqui que os resultados mostram que a imunização, então, da cepa não virulenta protegeu completamente o camundongo contra a bactéria virulenta, indicando o potencial vacinal para essa cepa. Então ele vai mostrar aqui o grupo 1 com o PBS, né? E depois, acho que no dia 14, ele inocula a bactéria virulenta, ele vê o que na curva de morte? 17 dias, não sobrou ninguém vivo. Quando ele faz a imunização prévia com a bactéria não virulenta, 100% de sobrevida. Tá? Então, mostrando a eficácia desta vacina, nesse caso aqui. Bom, aqui eu achei interessante porque ele vai ver, então, a diminuição de biofilme. Né? Então, ele vai ver este prófalo, que é um cifoviride, tá? Que está aqui no Staphylococcus aureus, que mostra, então, inibição da atividade, inibição do hospedeiro, e ele vai ver o efeito desse antibiótico também, a ceftazidima. Então, o que ele vê aqui? Primeiro, ele vai fazer uma curva de crescimento, tá? Ele tem a bactéria controle que cresce muito bem, obrigado. Na presença do antibiótico, o crescimento é menor, e aqui seria então a bactéria com o profago, e aqui ele vai pôr os móis, né? A multiplicidade de infecção. Gente, eu coloquei aqui porque esses termos são novos para mim, e eu acho que é bom a gente rever. Então eu sempre gosto de pôr essa coisa de visto de professor, né? De fazer um slide com 1000 informações para que a gente possa resgatar aquilo, tá? Então ele vê aqui que realmente diminui. E quando ele vai olhar então no microscópio, ele vê o quê? Então a gente tem aqui, ó, os efeitos do tratamento do fago e do antibiótico. Né? Então ele tem no A, a inibição da formação de biofilme com o pré-tratamento das células planctônicas com o fago e com o antibiótico, depois de 24 horas. Né? Então esse seria o A. É o A ou é o B, gente? É o A. Não, é o B. É esse aqui, que eu falei que eu não entendi direito, porque eu não entendi essas barras aqui com esses asteriscos. Tá certo? Mas o que ele vê aqui é que a bactéria controle... Essas barras só estão dizendo que é estatisticamente significante. Ah, tá. Entre cada um aqui? Vamos usar a barrinha. Esse, a primeira barrinha não tem 3 estrelinhas? Tem. Então, entre a primeira barra e a segunda barra, essa diferença, ele deve ter feito um teste estatístico qualquer. Entendi. E mostrou que ele é Entre estatisticamente esse significante. menos. É legal. Então, o que ele vê aqui, gente? Pelo que eu vou no B aqui, vamos olhar aqui com calma. Ele vai ler então, isso eu acho que eu vi no experimento de alguém. Umas plaquinhas com um negócio azul ali. Quem que fez esse experimento que eu vi? Eu achei que era. De biofilme? De biofilme. A gente faz por pseudomose. Com cristal violeta. Eu achei que eu vi um negócio desse. Né? Então ele vai ler a OAB. Então, pelo que eu percebi aqui, na bactéria controle, ele consegue ver mais produção de biofilme. Com antibiótico, uma diminuição. Agora, com os fagos, né, temperados, ele vê uma diminuição maior do que com a utilização do antibiótico somente. Né? E quando ele vai para a microscopia, aqui sim, ele vai ver então tratado por 24 horas. Cadê? Deixa eu ver aqui, gente. É um pré-tratamento com fago. Absorvância foi medido. Aqui, C, micrografia, biofilme, estafilococcus por 24 horas. Então isso aqui seria o controle. Tá? Olha a quantidade de biofilme que o estáfilo produz, né? Achei bem espantoso. Aqui ele pré-trata com fago, com esse MOI aqui, tá certo? No B e no E com o antibiótico, tá certo? Então ele vê uma diminuição da produção de biofilme, tá certo? Que, pelo que eu percebo aqui, ela é mais diminuída quando ele está utilizando os fagos.
tá certo, do que o antibiótico. Então eu achei interessante, porque tem aqui no caso, né, se a gente for pensar em biofilme, pode utilizar esse experimento com cristal violeta, mas também tem um experimento que dá para fazer com a microscopia eletrônica. Então eu procurei buscar também algumas alternativas metodológicas para essas coisas, né. Aqui, gente, eu não vou repetir, a gente já viu, tá? É uma a mais do que a gente já viu. Aqui já estamos indo mais para o final, né? As diferentes, aqui a difusão, né? O biofilme, né? A produção de toxinas são indicativos da virulência, né? Então a penetração no biofilme é vital para o sucesso da infecção do fago. E os fagos podem promover então essa formação do biofilme, mas também podem degradar através de enzimas, né? Como por exemplo as despolimerases. E aí tem esse paper aqui que eu baixei, mas não achei a informação citada. Não é tão difícil assim, né? Aí tem a absorção e a injeção, né? Então a bactéria pode obter então, uma resistência à infecção pelo fago, né, inativando ou deletando o receptor específico, né? Então aí eu achei aqui interessante, olha, a maior parte dos fagos temperados é bem limitada em relação aos receptores, né, as proteínas receptoras no hospedeiro, né? Mas ele fala aqui que pode fazer então uma engenharia de fago trocando genes para aumentar o número dessas proteínas para ele poder injetar o seu DNA lá. E aqui então ele vai mostrar mais ou menos o panorama, né? Então você pode ter um fago que ele vai conseguir colocar o seu DNA dentro, ele entra em contato com o seu ligante ali na membrana. A bactéria pode então promover, gente, está escrito aqui, mas eu vou falar, tá? Ela pode promover então a expressão de alguma coisa que pode ser uma proteína que vai impedir esse reconhecimento do fago com o receptor, tá certo? Mas o fago pode desenvolver a capacidade de reconhecer o seu receptor através dessa evolução. E a bactéria, por sua vez, pode novamente desenvolver uma maneira que vai inibir essa ligação, tá certo? E no 4 aqui que ele fala, cadê step 4? Tem essa proteína A, que reduz a absorção, que é essa proteína A que faz aqui. Ou então, no caso aqui dos polissacarídeos, né, pode ter então, aqui ele está encontrando, e a bactéria começa a ter os polissacarídeos que faz o biofilme, enfim, essa barreira, né? Mas aí o fago, ele pode evoluir para ter essas hidrolases, essas liases, que vão então permitir a degradação do biofilme para poder encontrar o seu receptor, né? E aí sim poder ter essa ligação. E aqui os EPS, né? Ele pode então modificar a bactéria, os EPFs, para poder então evitar. Então é uma relação muito dinâmica, né? Essa evolução toda que vai acontecendo. Aqui a integração e replicação, até coloquei aqui só para mostrar, né? Esse aqui é um genoma, mostrando o gene da integrase. Vocês que estão fazendo genoma, né, a gente fica sempre na dúvida, fala, mas aí tem alguma integrase íntegra ali no meio, né, que poderia funcionar ou não, né? Então, nesse caso aqui é essa integrase desse fago aqui do FI-C31. E aqui também mostrei, ele mostra aqui, eu peguei esse artigo, que mostra como que os fagos podem ficar na forma de plasmídio, tá certo? Então envolve aqui essa protelomerase, tá? Que tem um sítio de reconhecimento aqui, então vai formar esse hairpin, tá certo? Que eles sequenciaram e viram que, enfim, gera essa estrutura, tá certo? Que permite então para o fago uma replicação autônoma, independente do cromossomo bacteriano, né? E permite a transferência horizontal entre bactérias, né? Então aí, bom, várias maneiras que os fagos desenvolvem para lutar contra os seus próprios fagos, né? Então bloqueiam, eles podem bloquear a injeção do genoma, né?
bloqueiam, expressam proteínas de repressão, proteínas repressoras e essa ligação, tá? Aqui ele entra numa coisa que ele fala em relação à interação fago-fago no mesmo hospedeiro, que pode acontecer você ter uma célula hospedeira com mais de um fago infectando, né? E ele vai falar inclusive aqui, essa coexistência, né? Regula simultaneamente a indução, né, da atividade lítica em relação à resposta SOS, né? E aí ele fala o quê? Que essa resposta SOS envolve a indução do fago pela inibição de REC-A. E aí entra o que eu peguei aqui, que foi a Joana Azeredo, quando ela veio falar aqui, que uma hora ela soltou, né, da resposta SOS. Vocês podem olhar também a resposta, eu sei que ficou isso na minha cabeça, né? Então aqui REC-A estimula. É que a resposta SOS, que é uma resposta de reparo, ela é ativada em condições de estresse normalmente, né, se não me engano, que é justamente aonde o profago sai. Sair da lisogenia em resposta SOS. Então, gente, eu perguntei para o ChatGPT, não vou ler aqui, tá certo? Vocês podem ver, mas eu acho que por enquanto é uma coisa que pode ser interessante a gente aprofundar. Não, deixa eu ver aquela frase ali, pera um pouquinho. Profago, codificado. É o Shigatoxin mesmo. Aqui, né? É, a da E. coli. Aquilo que você tinha falado, da Shiga, né? Ela veio parar na E. coli. E que é induzido após indução, isso, no sistema SOS. Quando o sistema SOS é ativado por estresse, calor, luz ultravioleta, seja lá. Qualquer coisa que danifique o DNA, né? Qualquer coisa que danifique o DNA. Aqui, gente, eu só citei rapidamente, esse é um paper da Cell lindíssimo, gigante, tá certo? Que ele, na verdade, eu achei bem legal, porque ele vai analisar o comportamento desse fago que está integrado aqui, tá certo? Em condições de crescimento, ou na fase estacionária ou na fase de crescimento exponencial, tá certo? Então, o que ele vê aqui? Que durante a fase exponencial, a bactéria mantém o profago no genoma, tá certo? E quando chega na fase estacionária, pode tirar. E aí eles investigam isso tudo através de PCR, que provavelmente eles sequenciaram o genoma da bactéria, e aí eles conseguem ver isso. E aí eu não posso deixar de dizer que a Ana me mostra umas placas com os fagos, umas placas de Lise, né, de fago lisogênico, que ela vê mais de uma vez, ela já viu, né, isso, né? A 1410 tem muito. Tem muito. Então, é o tipo da coisa que você fala, poxa, mas e aí? Será que com o crescimento, esse tipo de racional, né? Não, isso é um fato. Você vê que esse paper é de 2012. Então, isso é uma coisa que já está bem estabelecida. Os ratos abandonam o navio quando ele está afundando. Essa é a ultramáxima. A hora que entra em fase estacionária, acabou a comida, a bactéria vai morrer, o fago fala o quê? Bye bye. Bye bye e excisa. Então, mas eu fico pensando assim, que experimento eu faria para ver isso? Eu poderia tentar fazer um experimento de virulência mesmo, uma galéria, pegar essa bactéria. Mas o mais fácil é isso que a gente faz mesmo. Deixa a bactéria entrar em autolise, seria o fago sai sozinho, ou você põe um indutor. Pega aquilo lá e sequencia. Você tem o genoma da bactéria e o fago, aí você sabe se o fago é não temperado. É isso que você quer saber? Não, queria saber se vai influenciar na virulência também. Porque aí eu perguntei, essa bactéria hospedeira que ela está trabalhando, tem o genoma sequenciado? Qual que é? Tem. 1410, né? Tem, 1410. Pseudomonas, né? Pseudomonas. Tem. Então seria interessante olhar, né? Não, a gente já olhou, o Fernando olhou, aqui o Fernando não está aqui, ele olhou 5.000 genomas de Pseudomonas aeruginosa e levantou todos os profagos. Algumas cepas, a gente tem no laboratório a cepa para poder fazer o experimento. Porque não adianta você olhar o Jim Beck, você olha e daí. Mas a gente tem, entre eles, essa cepa aí. Tem outras também.
que elas têm profagos inseridos no genoma. Teria que ter, o problema é você ter certeza que ele saiu de lá, então teria que fazer um experimento de excisão, indução, checar se saiu e aí testar na galera. Concordo com você. Uma filha seria... Mas no caso de pseudomonas, particularmente, tem que olhar muito bem o genoma do profago para ver se tem uma evidência de virulência lá. Porque não tem, as cepas não tem um profago só. Elas têm. A chilela tem cepa de chilela que tem 17 profagos. Quem é o que está saindo? Quem é o que saiu? Quem é o que saiu? Quem é o que E eles saiu? são iguais, não são iguais? E fora Então, que... mas se, por exemplo, você não sabe se vai sair mais de um, mas vamos supor que ela faça o experimento e ela consiga recuperar a partícula fágica e sequencia. Isso, Aí esse é o saberia plano. quem pode ser. Aí você sabe quem é. Agora, tem que lembrar também que quando a gente fala que tem um profago inserido no genoma, ele pode não estar íntegro, que é a maioria dos casos. Porque como esses genomas estão evoluindo há 3,5 bilhões de anos, houve uma acomodação, uma adaptação. Então os fagos não estão, eles vão manter, o genoma vai manter o que interessa, a bactéria é mais perto, ela vai manter o que interessa. E aí o fago vai degradando e às vezes fica só toxina. Então eu não sei se esse profago ele está intacto. Porque para ele sair, para ele ser um fago temperado, ele tem que estar intacto. Ele tem que ter aquelas repetições na ponta. Integrase, Tudo direitinho. Ó, Ana, as perguntas para sua banca, tá? Você vai convidar o Júlio para sua banca, o Júlio Gente, aqui para finalizar, dado... Como é que faz para precisar? Fago? Põe na placa e deixa... Você pode dar um stress. No caso da Laila, ela põe assim, na verdade é uma observação serendipto, assim, qual caso? Você deixa uma placa overnight lá, infecta com uma cultura, você infecta com fago e outra cultura você não infecta com fago. Fago X. A mesma cultura. O overnight deixa em cima da placa. Aí depois começa a aparecer placa de lise onde você não pôs o fago. Aí significa que ela está excisando sozinha. Parece lá. Isso é muito comum. Muito mais comum do que a gente pensa. Tá? A outra saída, se você quiser forçar a barra, é induzir resposta SOS. Aí você trata com mitomicina, a gente até tem, compramos a mitomicina. Aí você trata com a mitomicina. Então na placa você... Põe suspensão, põe na placa, põe o que você quiser e vai aparecer placa de lise. Nós acabamos não fazendo experimento com mitomicina por falta de tempo. Tá. Mas eu emprestamos a mitomicina para a Cristiane Guzzo. E ela pegou uma cultura de Acinetobacter, ela não, né? O Gabriel, o Davi, acho que o Davi, é o nome dela. Tratou com a mitomicina e bingo! Eles estão fazendo cryo-EM do fago que foi excisado. Até falei para ela, essa mitomicina estava um pouco antiga e ela foi esquecida aí na bancada. E era um reagente de geladeira. Mas enfim, logo a gente percebeu e guardou na geladeira. Então devia estar boa. A Laila emprestou assim mesmo, mas eu avisei. Falei, ó, pode não estar bom, é um reagente altíssimo. Mas aí como você replica esses fagos? Aí ele saiu, aí ele infecta de novo. Você inocular, ele vai... Teoricamente sim, tanto que eles estão conseguindo propagar o fago. Tá, entendi. E fizeram, eu não vi a imagem, mas eles fizeram microscopia eletrônica, transmissão desse fago, que é um fago temperado e que foi excisado. Agora, eu acho que para ele reintegrar, a bactéria tem que ter as condições para ele reintegrar. As próprias coisas que reintegrar. Tá. E aí você vai ter que, talvez, deixar mais tempo, porque como ele é temperado, você vai ter que plaquear, ficar replicando, até uma hora que não aparece mais placa de lise. Aí sinal que integrou talvez. Essa é a teoria. Eu nunca fiz isso. E num dos papers que eu vi ali, a integração é num local muito preciso. Sem dúvida, tem que ter os sítios ATT.
É um pouco Agora, a minha mais- dúvida é no caso da Ana, porque ela me mostrou a placa no dia seguinte. Eu falei, será? E aí, lendo isso aqui, eu falei, será que o nutriente ali faltou? Ela entrou, a bactéria entrou em fase estacionária e aí ele começou a pular fora? Por isso que é demorado, não é na hora. Aham. A hora que começou a ver isso, já logo que a gente fez no começo, você deixava a placa lá, tanto que algumas placas ela não conseguia fazer o host range, né? Porque ia fazer a abrangência de hospedeiro e aí a bactéria lisava sozinha, porque você fazia o controle com e sem falo. E ela aparecia a placa de liso sozinha. Aí a gente até tem umas estrelinhas, induz autolise. A gente supõe que seja pela excisão de um fago temperado Sim. que está infectando a bactéria e lisando ela. Que não é uma contaminação. Que não é uma contaminação, que não é que a bactéria está explodindo por outro mecanismo, porque bactérias Sim. explodem e formam placa de lise. É que a placa de lise de fago é muito É muito No local. característica. particular, né? Legal. Mas, de fato, nós nunca fizemos esse experimento. É um experimento que eu sonho em fazer. Seria a validação do Fernando, do paper do Fernando, que é mostrar que algum daqueles fagos que ele identificou nos genomas que ele analisou, tudo em sílico, são verdadeiros. Sim, ativos. São temperados. São temperados. O que alguém me falou que o ZC1 é temperado. O Z1 É controverso. é controverso. Controverso. Depende do software que você analisa. Ah, tá. Entendi. Tá? Eu acho que eu fui. O Guilherme, ele colocou no software que faz essa predição. Mas eu achei, eu O gostei. Guilherme quer falar. Ah, Guilherme fala, talvez ele esteja com a mão levantada aqui há horas e eu não vi. Você está falando? Não estamos te ouvindo. Tem microfone? Tá ligado? Nossa, aí. Tá aparecendo. Tá mudo. tá mudo. Ah, peraí, eu sei que dela não falei isso aqui. Peraí, Guilherme, espera um pouquinho. Se você estiver nos ouvindo. Cadê o controle da TV? Peraí, que eu tá mutado. Vai a nossa mídia girl here. Vou ele falar agora, ver se ele vai aparecer agora. Fala, Guilherme. Fala, Guilherme. Oi, gente. Oi! Vai ter uns ruídos no fundo aí, peço desculpas, que são meus cachorrinhos. A Aline tinha comentado comigo um tempo atrás da gente, né, se fosse possível, analisar alguns dados de transcriptômica para identificar essa interação temperado, né, temperado com a bactéria. E eu vi que só tem um artigo que faz isso, ele analisa alguns dados de transcriptômica e faz alguns experimentos com fagos temperados de salmonela. E no final de artigo diz que precisa ainda ser explorado mais essa ideia de analisar os dados. Eu acho que se a gente se organizar aí, poderia fazer algo no cenário, hein? Ô Guilherme, essa é uma tarefa designada para o Fernando que ele nunca fez. Eu falei para ele baixar todos os dados de transcriptoma de pseudomonas e mapear nos profagos. Aí você sabe se eles estão sendo expressos. Sim. Simples como isso. Então, eu concordo com você. Boa lembrança e a gente tem que cobrar isso dele. Ah lá, ele pode ajudar. Ah, não, ele pode digitar. Acho muito legal. Acho que é uma boa lembrança e vamos ficar no pé do Fernando, porque eu acho que ele até chegou. Você chegou a baixar uns dados de transcriptoma de pseudomonas, né? Não, professor. Não chegou, né? Então a gente ia para a literatura, viu que tem de transcriptoma pronto. E transcriptoma. Transcriptoma, RNA-seq. Segue. Baixa os dados. Aí a gente tem os genomas. Tá. Aí a gente mapeia. Mapeia para ver. Se você, ou pelo menos você vai ver se essas regiões de profago são expressas naquela condição. Tá. E é o que ele está falando, as pessoas não fizeram isso, não sei porquê. Amanhã vai dar o peito de alguém. É uma boa ideia, de fato, porque ninguém fez.
Ou tentaram e não mapeou Não nada, mapeou nada, pode ser. Essa possibilidade. Porque é uma coisa muito óbvia. Exatamente. Então eu não sei, mas. Também é aquela coisa, é tão óbvio que Ninguém pega pra fazer, Esse né? não Que ninguém fazer. vai fazer. Ou não tem interesse em fazer, ou não tem a pergunta, para que fazer? Para que fazer? Pra que Não, fazer? Nós temos é que interesse. tem esse paper aí, vamos dizer. Que é uma Como coisa é que que a está presente transcriptoma da não Luciana, se vai ninguém vai atrás, pegar nada lá muito de... pouca coisa atrás. A cobertura é muito. A gente mapeou o transcriptoma da Luciana, da compostagem, nos genomas de fagos que o Vinícius recuperou. Mas eu não confio muito no dado, pelo seguinte, a profundidade de sequenciamento é muito baixa. Tá. Então você tem que fazer 1000 conversões. É quase se tivesse 0,0001 read por gene. Você não tem. Para a gente conseguir ver números inteiros, a gente tem que aplicar uns fatores de correção. Isso para mim é uma Aí já gambiarra. fica... Isso é. Gambiarra. Então eu não gostei muito do resultado. Mas esse é diferente. Você vai pegar, não metagenética, metatranscritor. O zero, qual que é a ideia? Agora, você pensar o fago que pulou e mapear ele. Não, o projeto dela é outra coisa. Ela tá vendo essa coisa que pulou acidentalmente, né? Pulou. Tá, foi um achado para outra. Mas virá no próximo seminário. Certo. É como aquelas células que eu falei que a Laila foi fazer o host range Sim. e Ele encontrou. encontrou a Lise. Isso. E a gente só pôs uma estrelinha lá. Certo. Cuidado com essa célula. Cuidado com você. E daí da Cristiane chegar a sequenciar aquilo tudo? Eu não sei e não tenho mais detalhes. A única coisa, eu sei que eles estão trabalhando com esse fato de Acinetobacter baumannii, mas ele não é um fato que foi, pelo que eu entendi, ele não é um fato que veio da natureza como os nossos. Tá. Ele é um fato que foi excisado de um fato temperado. Tá. Então estava no genoma e eles. Mas eu não vi, ela não apresentou, na verdade é a tese do Davi. Eu acho que eles estão muito no começo ainda, eles ainda não apresentaram, a gente não Parece que sabe. eu vi em algum lugar que assim, agora tem muito, né, que eu falo. Toda Então, bactéria. assim, mas eu vi algum detalhe, que acho que está nesse paper aí, tem algum comentário. A cineto tem muito profago. É Não muito sei. variável. Se você olhar os dados do Fernando, tem cepa que tem um tantico de profago, tem cepa que tem um monte. A xilada para mim é o mais comum. Mais comum. Tem cepa que tem 3 profagos, tem cepa que tem 17, a FD7, que é super virulenta. Mas aí, Pessoal, vou terminar aqui porque está no final. pode saber se está profago inteiro. Sim, Ou degenerado. Porque precisa estar inteiro para pular, né? Exatamente, Guilherme, Cris Guzzo, ele está perguntando. Mas lembra essa lembrança que você teve do transcriptoma? Vamos cobrar do Fernando isso aí, a gente faz um brainstorm aqui, todo mundo para ver o que a gente tirar, tentar melhor olhar esses dados. Pessoal, aqui eu não vou desenvolver isso porque repete o que a gente já falou, que está lá no paper, mas essa aqui é interessante, né? Que ele vai falar então da perspectiva terapêutica, né? Os fagos temperados têm vantagens que não devem ser ignoradas. Ele vai mostrar essa lista de características. Gente, isso aqui está no paper, lá no PDF que eu mandei, vocês não vão ver, mas dá para ver aqui os tipos de fagos, hospedeiros e descrições de vantagens em relação a essa utilização terapêutica, tá? Então não é uma coisa tipo, é um que pode ser bom, não, realmente tem muitos estudos levando a isso, tá? Então aqui para reduzir, né, a redução da virulência, né, ele fala aqui que a bactéria pode então mutagenizar, né, mudar os seus receptores, né, que a gente viu, e isso é um custo para ela, porque pode levar a uma diminuição da virulência. E aqui no caso são os fagos, então, que têm capacidade de degradação de biofilme e que pode atuar em sinergismo com moléculas antibióticas,
Tá? Então, você trabalhar com fagoterapia associado a antibiótico, que é uma corrente aí que já vem sendo, inclusive, utilizada. Tá? Aqui também, isso aqui é interessante, que ele mostra, né, que o fago ele está inserido dentro do pili, né, do gene de pili da bactéria. E esse pili é um fator de virulência muito importante. Ele integrou lá, Integrou exatamente lá. Tá? E aí tem eu salientei isso porque você vê, né, quando você tem na sequência, você pode montar os primers que vão poder te direcionar nesse estudo. Tá? Então aqui display e acabou. Nicolas Feit. Nicolas. Olha que piada infame. Deixa eu ver o sucrilhos. Eu sou muito limitada.